Bom, boa tarde a todos. Estão participando aí dos nossos próximos 45 minutos para eu atualizar vocês um pouco sobre o que está acontecendo no mundo da hotelaria e como é que tipo de mecanismos de defesa ou de ataque, quando a gente fala de oportunidades ou de ameaças, nós podemos oferecer a todos vocês participantes para melhorar o valor que vocês prestam ao negócio de vocês enquanto hoteleiros, né? A ideia desse Hangout é um pouco, vamos dizer, uma introdução, um brinde, vamos dizer, ao curso que a gente está organizando esse ano em conjunto com a Equipotel, sobre marketing digital em hotelaria e turismo, né? Nós vamos ter aqui o time da Equipotel, o time da ComSchool, fazendo algumas palestras em torno do tema do marketing digital na própria Equipotel, e tudo isso combina com um curso, com esse quinto curso que nós vamos estar dando aqui na ComSchool, no qual eu sou curador, a partir do dia 9 de outubro. Bom, então vamos começar. Eu vou parar de dividir aqui, parar de compartilhar a minha imagem e mostrar para vocês. Tela cheia, cadê o... Seleciona aqui primeiro. Tá, tela cheia. Isso aí, Ctrl L. Então, eu estou compartilhando com vocês aqui algumas imagens. O que eu gosto sempre de utilizar nas minhas palestras, nas minhas apresentações, essa aqui é uma matéria que saiu na revista The Economist há cerca de 6 meses atrás. Se vocês derem um Google nessa matéria, vocês vão encontrar lá. Essa matéria, inclusive, é traduzida para o português. E que conta um pouquinho a trajetória da hotelaria desde do final do século XIX, né? Final do século XVIII até nos dias de hoje. Tudo começou na hotelaria com a época dos grandes hotéis, em que, um pouco na cauda da Revolução Industrial, os grandes empresários que passavam grande parte do seu tempo viajando, principalmente pela Europa, pela Ásia e pela América do Norte, eles precisavam, de alguma maneira, de grandes espaços, de grandes palácios para se hospedar, porque era ali que se faziam os grandes negócios, era ali que se efetivava efetivamente os grandes negócios. Então foi quando surgiram aí os grandes palaces nas grandes cidades, né, em Nova York, em Paris, em Londres, até mesmo fora da Europa, em Bangkok, em Sydney, e foi nessa época que surgiu, inclusive aqui no Brasil, o Copacabana Palace, e eram ou hotéis dentro de grandes cidades, ou eram hotéis nos cruzamentos das grandes estações de linha de trem, ou hotéis nos litorais, onde tinham portos e grandes pontos de encontro logístico, né? Depois, o grande marco que aconteceu na segunda etapa da época dos hotéis aconteceu com o surgimento, principalmente através da Hilton e da Marriott, do modelo em que você separa o que é proprietário de um lado e o que é operador de um outro. Então, você não mais tem o conceito de possuir o hotel, como era na época dos grandes hotéis, mas você passa a ter o conceito de possuir o terreno, possuir o ativo e coloca nas mãos de empresas operadoras a responsabilidade de operar e de comercializar. Então, foi aí que surgiu o que a gente chama de era da industrialização, que tudo é feito através dos manuais, né? São os famosos Standard Operation Procedure, né? Então, a Hilton chegou até o ponto de ter exatamente dimensionado nesses manuais de SOP os tamanhos exatos dos omeletes que deveriam ser preparados no café da manhã para os seus clientes, né? Isso gerou, de alguma maneira, a standardização, mas, de outra maneira, gerou também uma certa perda de originalidade na hora da experiência do cliente, né? Então, foi quando, com essa explosão da hotelaria industrial, começaram a surgir algumas iniciativas do que se chama dos hotéis boutique. São hotéis que procuram justamente trabalhar a originalidade, procuram resgatar essa experiência que acontecia antes dessa época industrial dos hotéis, e procura trabalhar a experiência de uma maneira diferenciada. E qual foi essa diferenciação? Ela foi justamente a diferenciação pelo design.
né? Então, foi quando surgiu o primeiro hotel design, que é famoso na história da hotelaria, que é o Morgans, em Nova York, um empreendedor chamado Ian Schrager, que era o dono do Estúdio 54, e que era o grande ponto de encontro dos artistas do jet set nova-iorquino na década de 80, e o Ian Schrager ele resolveu construir o Morgans para atender justamente essa clientela da sociedade, dos artistas, dos atores que iam a Nova York e que gostariam de ter alguma coisa um pouco menos industrial para se hospedar, um pouco mais original. Então iam para Nova York, frequentavam o Estúdio 54 e, consequentemente, passavam a frequentar o Morgans, que era, vamos dizer, a casa do Ian Schrager para os seus amigos que frequentavam o Estúdio 54. Então foi ali que explodiu a grande revolução que a gente chama da revolução dos hotéis boutique. E quem seguiu nessa linha da industrialização foi um pouco a Starwood, com o Hotel W, né, que conseguiu traduzir de uma maneira em escala o que era o Hotel Boutique para uma escala muito, muito superior, uma escala global através do Hotel W. Que vive hoje? No mundo de hoje a gente vive um aprofundamento ainda mais desse conceito do hotel boutique, um aprofundamento ainda mais dentro do conceito do design como diferenciação, mas com um teor ainda mais forte de autenticidade, um teor ainda mais forte de experiência. E aí é que a gente vê que a hotelaria independente retoma novamente a força dentro do contexto da cadeia produtiva da hotelaria, porque ela traz por justamente não pertencer a rede nenhuma, por não ter um vínculo com o Standard Operation Procedure, ela consegue ser livre, consegue ser solta, em estar criando experiências que sejam mais autênticas, experiências que sejam mais alinhadas com o que acontece dentro da cidade, o que acontece dentro da comunidade local, né? Tanto que eu costumo sempre dizer que, hoje em dia, dos 10 melhores hotéis de cada cidade, vocês podem fazer uma pesquisa no TripAdvisor, então, dos 10 melhores hotéis das grandes cidades, eu posso garantir para vocês que pelo menos 5 deles são hotéis independentes, quiçás os 5 primeiros melhores hotéis da cidade. Então, por quê? Porque o cliente reconhece, através da hotelaria independente, essa coisa única, essa experiência única, essa autenticidade que foi perdida um pouco com essa era industrial da hotelaria, né? Bom, então é esse exatamente o momento que a gente vive, é a busca de autenticidade e de experiências únicas através do conceito que a gente chama de no chain, de tudo aquilo que é independente. É por isso que eu costumo colocar, até mesmo nas minhas aulas, e é o que a gente vai estar discutindo muito na Equipotel, como é que a hotelaria independente, visto que hoje o cliente está muito mais orientado para buscar as suas experiências na hotelaria independente. Quando eu chamo hotelaria independente, eu não digo um único hotel, isso pode acontecer também na hotelaria independente das redes locais, as pequenas redes de hotéis que têm muito, muito vínculo com o mercado local, mercado doméstico, e isso representa mais ou menos 70% da oferta total de quartos no mundo, se constitui justamente com essa formatação. Pequenos hotéis independentes ou pequenas redes locais são justamente esses empreendimentos que têm uma vantagem competitiva em termos de oferecer algum valor genuinamente autêntico de experiência para o hóspede. E o que a gente vai discutir na Equipotel é justamente como é que essa hotelaria independente ela pode tirar proveito do mundo digital, né, como é que ela pode tirar proveito das oportunidades que o mundo do marketing online oferece para que eles sejam capazes de levar esse produto, essa experiência, essa autenticidade até o cliente final, né? Mas voltando ao nosso quadro, o que vai acontecer amanhã? Amanhã, será que nós estamos falando do fim dos hotéis? Eu acho que essa foto é uma foto muito emblemática, que mostra aí um hotel sendo implodido, e será que é isso que vai acontecer na hotelaria de amanhã? Será que os hotéis vão desaparecer em face de tudo aquilo que a gente tem conversado no mundo do turismo, da hotelaria, com a chegada de novos players, como o Airbnb, da chegada de novos players da distribuição, como o Booking, como o Expedia? Será que os hotéis efetivamente vão desaparecer? Então, essa é a pergunta que se coloca. Antes de dar a resposta para vocês, eu costumo sempre falar que para que a gente consiga prever o futuro, já que a gente está tentando falar que o tema do nosso Hangout é a hotelaria do futuro, o futuro da hotelaria online, a melhor maneira de a gente prever o futuro é a gente estar trabalhando com a leitura de 2 elementos, né, que são os elementos que eu chamo de headlines e trendlines, né? Com a melhor maneira de você saber antecipar um pouco as tendências, as mudanças que vão acontecer na indústria, qualquer que seja a indústria, é você conseguir organizar o seu pensamento, organizar a sua maneira de interpretar os fatos
de duas maneiras, de duas formas, né? Primeiro é lendo nas entrelinhas, né? Lendo, acompanhando, observando para onde é que esse mercado está indo, para que você possa perceber claramente que na direção que o vento está soprando é o que vai, é ali onde vai acontecer a transformação do seu negócio. E o segundo é acompanhando o que eu chamo de headlines, aquilo que está efetivamente na página, né, do nosso dia a dia, na página dos jornais, vamos dizer assim, e que estão exigindo de alguma maneira que a gente adapte o nosso negócio, porque é essa a exigência, é isso que está no headline, é isso que está dizendo, olha, da telefonia móvel está causando um aumento de número de reservas online através dos telefones mobile. Esse é um headline, né, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, né? O aumento dos custos de comissão, dos custos de aquisição de um cliente através de plataformas de terceiros que não a sua, ela está causando uma explosão nos custos de distribuição, uma explosão, uma corrosão nas margens de rentabilidade do hotel. Então, esse é um headline. Os trendlines são aqueles que a gente tenta acompanhar e ver, olha, um primeiro movimento que está acontecendo, ele vai ser o movimento que vai determinar uma mudança lá na frente. Então, entender o futuro diz respeito a você saber hierarquizar o que é o trendline, para onde está indo o vento, o que é o headline, quais são as notícias que estão fazendo, efetivamente estão batendo na porta sua ou do seu negócio que exige uma mudança imediata, né? Quais são os trendlines da hotelaria hoje em dia? Eu separei para vocês a primeira componente do Trendline, é uma pesquisa que saiu recentemente da WTTC, que é o estudo, que é o organismo internacional que aglutina estudos em tendências sobre o turismo, que mostra o seguinte, que a despeito do turismo ser uma indústria extremamente sensível a sazonalidades relacionadas a crises econômicas e insegurança, o turismo, independentemente disso, ele apresenta um crescimento positivo e acima do crescimento global, do GDP global, né? Recentemente, a WTTC divulgou a performance no início do ano de 2016, o primeiro semestre, como é que aconteceu as entradas, né, os desembarques dos turistas no mundo inteiro, e mostrou que, de uma maneira geral, nós crescemos 3,1%, de um número de viagens comparado com o ano passado, e o PIB global ele cresceu abaixo disso. O PIB global, a expectativa do PIB global é chegar a algo em torno de 2,8%, 2,5%, então mesmo nesse primeiro semestre nós crescemos, o turismo, as viagens cresceram mais do que o PIB global de uma maneira geral. E o indicador dessa pesquisa mostra que duas únicas regiões do mundo que houve queda foi o Brasil, em função da crise econômica, né, que caiu algo em torno de 2,5%, ali no quadro está mostrando 0,9%, porque o crescimento da América Latina, de uma maneira geral, ela compensou um pouco a queda do Brasil, em função da crise, que todos nós sabemos, e o outro país do mundo em que houve uma queda muito brusca foi, e que não é mostrada aqui, porque é um país que está no segundo WTTC, junto com o Middle East e a África, que foi a Turquia, em função dos acontecimentos, dos atentados no início do ano e dessa tentativa de golpe de Estado agora no final do semestre, que mostrou uma queda de 4,8% em relação ao ano passado, o volume de desembarques na Turquia. A Turquia, que é um mercado extremamente dependente do turismo, uma economia extremamente dependente do turismo e principalmente dependente do turismo europeu, né, que a Turquia é um dos principais destinos internacionais de lazer dos turistas europeus. Então, a despeito do Brasil e da Turquia, o WTTC indica que nós estamos crescendo mais do que o PIB, né? E isso não é só no semestre, esse quadro eu gosto sempre de mostrar também, que a despeito também dos grandes acontecimentos globais que estão aí reduzindo muito o número de viagens, como o 9 de setembro, como o SARS, como as bombas nos centros nos resorts no Egito, a tsunami, ou seja, a primavera árabe, a despeito, o terremoto no Japão, a despeito desses grandes acontecimentos que geraram insegurança, que geraram uma retração, o turismo, a cada 10 anos, representa taxas, como é mostrado no primeiro semestre do slide anterior, ele apresenta taxas maiores de crescimento do que o próprio PIB global, né? Então, o primeiro trend line diz o seguinte: a indústria de turismo não é uma indústria de turismo em
queda, em ascensão, em queda. É uma indústria que está em constante crescimento, extremamente resiliente, né? Quando a gente compara com a indústria automobilística, por exemplo, com os riscos, né, e todo esse conceito da economia compartilhada ele está trazendo para a indústria automobilística, né? Segundo uma pesquisa que saiu recentemente, mostra que com essa questão da uberização da economia, inclusive a própria Economist, a capa da revista Economist dessa semana fala da uberização, da revolução que o Uber está fazendo na indústria automobilística, mas dizem as pesquisas que existe a frota mundial de automóveis, 80% da frota mundial de automóveis é ociosa, ou seja, ela, como as pessoas possuem automóveis que não utilizam esses automóveis de uma maneira frequente. Então, à medida em que a economia de compartilhamento ela evolui, na medida em que novos players, além do Uber, como a Lyft, como a própria BlaBlaCar, eles evoluem no sentido de permitir que a ociosidade ela seja preenchida por uma determinada necessidade, a necessidade de fabricação de automóveis cai drasticamente. Então, independentemente de tudo que acontece com a revolução no mundo do turismo, a revolução digital, nós não vivemos um risco de disrupção tão grande como a gente analisa em outras indústrias. Então, essa é a boa notícia do Trendline, né? Especificamente no nosso caso, na hotelaria, eu trago para vocês alguns trendlines que vão ser falados, inclusive no nosso curso, com mais em detalhes, mas quais são os trendlines? O que está acontecendo na hotelaria em termos de produto? Primeiro conceito, o primeiro trendline que a gente tem que observar são esses grandes distribuidores como Booking.com ou Expedia, eles estão começando a fazer alguns ensaios de desenvolver o seu próprio hotel, a sua própria marca de hotel, né? Isso já está sendo estudado pela Booking no resort do México. No caso da Expedia é um pouco diferente, porque eles não estão querendo possuir o hotel em si, mas eles estão querendo possuir todo o sistema proprietário de gestão de back-end do hotel, né? Gestão de informações contábeis, check-in, check-out, governança, alimentos e bebidas, etc. e tal. Eles recentemente fizeram um aporte numa empresa chamada Alice, que controla justamente todo o fluxo de informações do back-end, do PMS de um hotel para o cloud, portanto, extrai essas informações e joga isso para o cloud, que permite que você gerencie o seu departamento ou o seu hotel sem necessariamente estar atrelado a um sistema legacy de gestão de back-office, né, de ERP. Então, isso mostra uma tendência dessas Tycoon brands, que a gente chama, como Booking e Expedia, querendo se apropriar cada vez mais também do hotel em si, não somente do sistema de distribuição do hotel, mas também do hotel em si, né? Um outro trendline dessas Tycoon brands que a gente tem que observar muito próximo é o movimento que a Airbnb está fazendo, e com certeza no nosso curso vamos falar bastante sobre a Airbnb, que tipo de ameaça ou oportunidade que a Airbnb oferece para a indústria hoteleira de uma maneira geral, mas particularmente a Airbnb lançou recentemente, agora em julho, o que eles chamam de Samara Studio, que é um estúdio de design que permite que os hostels, né, as pessoas que possuem apartamentos do Airbnb, se aprimorem na gestão e na sofisticação do gosto e do serviço através do design, um pouco do que a gente estava falando anteriormente, do design, da autenticidade como um diferencial competitivo. E um outro movimento interessante que eles fizeram agora no Japão, eles construíram numa cidade chamada Yoshino, em uma parceria em conjunto com a municipalidade de Yoshino, eles construíram um hotel chamado Yoshino Cedar House, que é um hotel que é investimento da própria Airbnb em parceria com a municipalidade da cidade, né? Então isso mostra as Tycoon brands que começam a fazer alguns movimentos de serem também donas do ativo. Vamos ver até onde isso vai estar indo, né? Um outro conceito de trendline que a gente começa a observar é a volta do luxo como luxo. Nós vivemos um momento na hotelaria, nos últimos 5 anos, do que a gente chamava de affordable luxury, que foram marcas que surgiram dizendo, olha, agora o luxo é importante para... Os viajantes consideram luxo algo como a gestão do tempo, consideram luxo algo como um produto que tem um design mais intuitivo, que possibilite o deslocamento e a experiência do hóspede de uma maneira mais simples. Luxo era calça jeans e
e camisa branca, o fim dos que eles chamavam de candelabros e luvas brancas na gestão do luxo, né? Esse é um conceito que começa cada vez mais a ser acomodado dentro de um conceito que é a linha logo em seguida que eu vou falar, que é o conceito do community, e não mais do affordable luxury, porque, na verdade, luxo é luxo. O luxo começa cada vez mais a retomar a sua origem, de ser qualidade total, de ser serviço total, de ser impecabilidade de todos os pontos de contato com o cliente, e que não é mais admitido, um cliente não pode tolerar mais, na medida em que ele paga muito caro por uma determinada prestação, ele não pode mais tolerar apenas pessoas que têm uma boa aparência, mas que não têm a competência para prestar um serviço total. Então, tem algumas marcas trabalhando muito profundamente nisso, nós vamos estar vendo isso no nosso curso, mas uma das mais fantásticas, mais dinâmicas é a Cheval Blanc, que é uma marca que pertence à LVMH, que é aquela empresa a maior empresa de luxos do mundo, francesa, e que eles agora estão inaugurando, inclusive, um hotel Cheval Blanc nas margens do Sena, lá em Paris, e eles já têm outros hotéis, então eles resgatam esse conceito da generosidade total e da qualidade total de serviço, resgatando um pouco o que é luxo, passa a fazer parte realmente do universo do luxo. Esses hotéis affordable luxury, eles caem um pouco dentro de um outro segmento que a gente chama de community hotels, que é um segmento para atender essa nova geração de hóspedes que está chegando, entrando principalmente no mercado de trabalho, que passa a ter poder aquisitivo para viajar, e que são justamente esses clientes que são um pouco mais, vamos dizer, relaxados em relação à expectativa num serviço total e valorizam muito mais a integração com a comunidade local, valorizam muito mais a conectividade, valorizam muito mais ambientes de design, ambientes interativos, ambientes que conseguem trazer para eles um pouco essa frescura, né? esse frescor, vamos dizer, de uma experiência de design e atrelada à coexistência com a comunidade local, né? E tem algumas coisas surgindo também de co-living, de we live, enfim, a gente vai falar em mais detalhes na nossa aula, onde os millennials, eles estão até mesmo abrindo mão da compra de um ativo fixo, né, do sonho da casa própria, e passam a entrar nesse sistema de we live, em que eles passam a comprar 3 meses o resto da vida deles, passam a morar durante 3 meses em algumas cidades, em várias cidades do planeta, né? Então, pela mobilidade dele, pela necessidade que eles têm de estar interagindo, de estar integrado à comunidade local, eles valorizam muito mais um modelo de nômade, de share live, de co-live, do que efetivamente a compra de um imóvel e que vão ficar ali o resto da vida, enfim. Então, esse é um conceito que está muito forte hoje, do we live, e que a gente vai com certeza explorar isso mais na frente no nosso curso. Temos os micro-hotéis também, uma outra tendência, um trend line, ou seja, se você gosta de marcas, então durma com ela, e a escala dessas grandes redes e a tecnologia permite que, se você é proprietário de um empreendimento que tem 4, 5, 6, 10 apartamentos no interior do Brasil, ou no interior da Espanha, ou no interior da França, você pode trazer os standards, né, para aquele cliente que gosta de standards, trazer os standards de operação de marcas até então, que eram só acessíveis ao mínimo de 100, 150, 200 apartamentos, né? Então, se você tem lá 8 quartos, por que não transformar aqueles 8 quartos num novo hotel, aqueles 8 quartos uma micro experiência de um hotel Ibiza, ou de um Marriott, ou de um Holiday Inn, enfim. Essa é uma outra tendência também que a gente começa a perceber em função da tecnologia que abre a gente conseguir trazer numa escala menor, reduzida, a mesma experiência de um hotel de rede, um hotel standardizado. E, finalmente, o outro trendline da hotelaria são os que a gente chama de Responsible Life Hotels, que é justamente os hotéis que procuram estabelecer em 100% da sua experiência uma visão responsável de vida, uma visão balanceada de vida, né? Aqui, no caso, eu trago para vocês o exemplo da Equinox, que é uma rede de academias americanas, que acabou de lançar uma rede, né, uns projetos de 8 ou 9 hotéis nos Estados Unidos, chamado Equinox Hotels, ou seja, eles ficam perto da academia Equinox. Toda a operação, todo o serviço gira em torno de um ambiente balanceado de vida, né? Do esporte, da alimentação saudável, enfim. Então, todo o produto do hotel é construído para que ele seja uma extensão da academia, né?
E agora também a Intercontinental Hotels Group lançou também uma nova marca chamada Even Hotels, que segue a mesma linha da Equinox, em que os Evens têm um espaço muito grande de academias, alguns apartamentos têm esteiras, piscina, alimentação balanceada, enfim, spas, enfim, tudo em torno da qualidade de vida do cliente que busca a qualidade de vida até na sua hospedagem. Então está aí mais um trendline que é para ser observado, que eu trago para vocês e compartilho com vocês, né? Então, falamos do trendlines, ou seja, tudo isso que eu falei agora são alguns movimentos, né, que a gente lê e que eles não se tornaram ainda realidade, mas são movimentos que acontecem dentro do mercado e que realmente a gente tem que ficar muito mais ligado, com o radar ligado na evolução desses elementos do que efetivamente reagir, né? Mas quando eu falo de headlines, aí sim, efetivamente esses headlines são coisas que vocês, como donos de um negócio, como executivos de um negócio hoteleiro, têm que estar extremamente ligados e imediatamente reagindo na direção desses headlines. Quais são eles? O primeiro deles é o planeta telefone. O planeta telefone não é mais um trendline. O planeta telefone, ele não é mais algo que algum dia vai acontecer. Ele não é uma revolução que está por acontecer. O planeta telefone, ele já é uma realidade de todos nós, né? Hoje em dia nós temos 2 bilhões de telefones móveis em circulação. Eu digo, telefones móveis são mobiles, smartphones, né? Esses telefones, eles têm um potencial de dobrar até 2020, segundo o estudo da consultoria Boston Consulting Group. Por quê? Porque os indianos e os chineses, eles conseguiram desenvolver tecnologia para produzir smartphones e vender smartphones a $40, o que significa que o acesso a esses equipamentos, a esses dispositivos, ele não é mais apenas de uma elite, ele não é mais apenas de um grupo de pessoas que tem condição de pagar por $500, $600 por um aparelho, mas sim qualquer pessoa pode ter acesso a todas as funcionalidades de um telefone smart, né? Então, esse número de 2 bi pode chegar a 4 bi até 2020, que é daqui a 3 anos. O volume de bandas, as companhias telefônicas investiram mais de 2 trilhões de dólares em infraestrutura, que possibilitou, nos últimos 4 anos, as bandas, a velocidade aumentar em 12 mil vezes de transmissão de dados. Portanto, essa plataforma, né, essa infraestrutura que foi construída, ela hoje já é disponível. Isso tem uma repercussão direta na maneira como as pessoas se comportam perante os seus telefones, perante as suas vidas. Inclusive, essa matéria da Economist, ela diz que o telefone ele passa a ser o segundo cérebro nosso, né? Ele passa a ser o elemento mais importante da nossa vida, depois a gente precisar se alimentar, depois a gente precisar, enfim, fazer aquelas necessidades básicas que foram muitas vezes Maslow colocou, né, que é de proteger, sentir acolhido, sentir reconhecido, enfim, a hierarquia das necessidades básicas de Maslow, elas se juntam à necessidade de nós termos sempre o nosso segundo cérebro próximo de nós, o telefone mobile. Então, isso repercute também na maneira como a gente faz negócios, na maneira como a gente encara e protege ou busca oportunidades no nosso negócio como hotelaria. Isso aqui, esse quadro foi divulgado pela Skift, através de um instituto de pesquisa chamado Criteo, que mostra que desde 2014 até o final de 2015, o volume de reservas, reservas no mobile, ela saiu de 9% e está chegando a 23%, né? Ou seja, em apenas um ano, praticamente o volume de participação das reservas de clientes, de noites de hospedagens, de compras de bilhetes aéreos, ela praticamente multiplicou por 3 em menos de um ano, né? Então, o crescimento das reservas, o crescimento da participação no mobile na indústria de turismo, ele é extremamente agressivo e a cada dia maior o número de pessoas que reservam pelo dispositivo móvel, né? Eu gosto muito de usar esse quadro, que foi feito também pela Boston Consulting Group, e que mostra que qual é o momento em que a grande revolução, né, o ponto da virada vai acontecer na revolução móvel para o mundo das viagens. A partir do momento em que o ciclo de compra, né, que a Boston Consulting Group chama de
sonhar, planejar, reservar, experimentar, né, que é ficar, se hospedar efetivamente e refletir, né, tem aqui nesse quadrinho aqui, né, esse ciclo de compra. O grande ponto da virada do ciclo de compra do mobile acontece na hora em que o mobile passa a ter o que eles chamam de paridade com todas as etapas do ciclo de compras de venda, né? Ou seja, a utilização de um telefone mobile, né, de um smartphone, ele vai se dar em todas as etapas sem nenhum tipo de interrupção entre uma etapa e outra. E nós estamos vivendo, segundo a Boston Consulting Group, esse estudo, nós estamos vivendo exatamente essa revolução em que os mobiles vão passar os PCs, né, na utilização ao longo do ciclo de compra de uma viagem, né? Então essa é a grande revolução que vai acontecer quando nós não dependemos mais de um outro dispositivo que não um mobile para planejar, para reservar, para se hospedar e para compartilhar a experiência com outros colegas, né? E aí é um pouco do que eu falo do futuro brilhante da hotelaria. Eu costumo dizer que a hotelaria, o futuro da hotelaria é brilhante, é por isso que eu não concordo com aquele prédio sendo destruído, que vocês viram há 4 ou 5 slides anteriormente. Eu acho que o futuro da hotelaria é brilhante, porque na medida em que o aparelho smartphone, né, o aparelho de telefone móvel, ele passa a fazer parte da paridade total do ciclo de compras do cliente, nós temos condição de também entender o nosso negócio como hoteleiros que vá além da experiência física de se hospedar. Na medida em que o hóspede ele está 100% do seu tempo utilizando o smartphone para o seu ciclo de compra e que o hotel tem condições e tecnologia hoje para se apropriar nesse ciclo de compra da experiência do cliente, do contato com o cliente, os hotéis eles passam a ter um papel-chave na gestão, na formação, na entrega de valor para esse cliente. E por que eu digo que o futuro é brilhante da hotelaria? Porque somente nesse ciclo inteiro de compra, os únicos que detêm efetivamente o ativo da experiência, os únicos que permitem oferecer alguma coisa física para o cliente dormir, entrar, né, tocar, são os hoteleiros, né? Ou seja, ninguém consegue oferecer alguma coisa física se não for hoteleiro, ou seja, uma Booking.com da vida, uma Expedia da vida, uma Decolar da vida, por mais que eles ofereçam uma grande oferta de valor para esses clientes reservarem nos seus sites, no momento da hospedagem, eles se hospedam efetivamente no hotel físico. E é isso que faz com que o hotel passe a ter um diferencial, porque é ele que oferece a verdadeira experiência do ciclo de compra. E, na medida que a gente tem condições, com o aparelho mobile, de gerenciar esse ciclo de compra, colocando o ativo, colocando o hotel junto, como componente-chave, eu acho que a gente passa a ter um diferencial competitivo incrível como hoteleiro, né? Então, preparar a reserva do hóspede, mandar mensagens, trabalhar o messaging, né? O messaging, os mais populares, o mais popular hoje é o WhatsApp, por exemplo, que hoje mais de 1 bilhão de mensagens são trocadas diariamente no planeta Terra entre clientes do WhatsApp. Então, trabalhar as plataformas de messaging como possibilidade de preparo da chegada do hóspede, trabalhar os componentes de rede social para que ele possa compartilhar online, real time, a sua experiência com outros grupos, com outros amigos, ajudar na seleção, no momento em que ele está selecionando o hotel, com possibilidades dele selecionar o hotel, o apartamento, escolher o apartamento, navegar dentro do apartamento através do seu dispositivo móvel para saber exatamente aquele apartamento que é o que ele vai querer ficar, seja a lazer ou seja a trabalho, enfim, são os hotéis que têm a possibilidade de resgatar essa apropriação do cliente desde o momento que ele começa a se inspirar até o momento que ele sai do hotel. E isso, até bem pouco tempo, estava sendo, de alguma maneira, estava se afastando dos hotéis em função do crescimento vertiginoso desses grandes players de distribuição, dessas grandes agências online. Então, o hotel recupera isso com muitas possibilidades de ter
uma verdadeira diferença, um verdadeiro diferencial quando comparado com os demais distribuidores que não possuem em si o ativo, ou como eu chamei, o hotel, né? E é por isso que a gente começa a perceber nos trendlines, como eu disse para vocês, os Tycoon Brands, que também tentam fazer alguns ensaios de possuir hotéis, de ter marcas de hotéis, enfim, de entrar também efetivamente dentro da experiência física através da apropriação do hotel, porque eles sabem que esse é o único elo que ainda eles não conseguem controlar, né? Eu mostro para vocês, um pouco do que a gente está conversando, a narrativa dessa nossa conversa e também de todo o curso do turismo online. Ele é mostrado no livro que eu escrevi sobre a estratégia e oportunidades do mundo online, que foi publicado pela editora ComSchool. Mas o que eu quero trazer, além de fazer a promoção do meu livro, é trazer dois quadros que eu acho emblemáticos e que tem a ver um pouco do que eu estou falando dos trendlines, que é o quadro de como ficou complexo comercializar um quarto de hotel nos últimos 15 anos, né? Esse quadro, ele é um quadro que é mostrado no livro e que mostra que há 15 anos atrás os clientes ligavam direto para os hotéis, reservavam através do fax ou do telex ou de uma plataforma de distribuição chamada GDS, e era muito simples identificar quem vendia o que para quem, né? Passados 15 anos, é assim que se configura a compra de um quarto de hotel, né? Se tornou extremamente complexo, se tornou extremamente fragmentado, e se tornou, logicamente, extremamente caro vender um quarto de hotel vis-à-vis a complexidade da tecnologia, né? Continuamos ainda a ter as reservas diretas, que é o quadrinho anterior, ele ainda existe dentro da cadeia de compras da hotelaria, mas fora desse quadrinho das vendas diretas, existe um enorme ecossistema que precisa ser gerenciado com competência, que precisa ser gerenciado com uma visão estratégica, que precisa ser gerenciado com uma lógica extremamente orientada para custos, e que somente com o auxílio, né, de experts, ou somente com o desenvolvimento de competências, é que um hoteleiro consegue sobreviver, né, ou tirar algum valor competitivo dessa complexidade, né? Isso gerou consequências, o crescimento desse sistema, essa fragmentação desse sistema de vendas, e eu confesso que esse curso, ele justamente procura estabelecer um pouco traz os componentes que protegem os hotéis, né? O curso fala ao longo da semana, a gente fala muito sobre isso, como é que a gente consegue gerar capacitação aos participantes para se protegerem o seu negócio, criarem negócios em torno desse emaranhado, dessa complexidade, dessa fragmentação, mas as consequências desse mundo complexo que a gente vive hoje da distribuição é de que, como eu falei, hoje em dia, um hotel, por mais que ele seja independente ou pertença a uma rede, ele possui ao seu dispor mais de 300 canais de distribuição, e ainda cresce mais, ou seja, um canal se conectando com outro canal, que se conecta com outro canal, ou seja, muitas vezes você coloca um inventário, um apartamento do seu inventário, e você não tem ideia aonde que esse apartamento pode estar disponível. A transparência total, então o cliente... Essa é uma pesquisa que foi feita pela Google, mostra que um cliente navega em média 20 sites antes de reservar, então ele percorre em média 20 sites diferentes antes de efetivamente decidir por reservar no site do seu hotel, ou no seu site, ou no site da Expedia, ou no site da Booking, ou no site da Decolar. Então, isso gera uma necessidade de você ter transparência total em relação ao inventário que você gerencia, uma transparência total em relação ao preço que você pratica, as condições de vendas. E o preço que a gente paga como hoteleiro é uma perda de visibilidade para os hotéis, deterioração da marca. Esse é um dos pontos que tem se discutido muito, até onde vale a pena para um hotel pertencer a uma marca ou não pertencer a uma marca, visto que o que determinava até então o valor agregado de uma marca operadora de hotéis era, de um lado, a capacidade que ela tinha de, com os seus standards, garantir um nível de qualidade e satisfação para o cliente, e com sites e redes sociais, isso de alguma maneira
perde a força na medida em que o cliente, ele sim valoriza assim, o standard da marca, mas sobretudo o que é comentado sobre aquele empreendimento dentro das redes sociais, principalmente do TripAdvisor. E o segundo valor agregado que eles, até então, as marcas ofereciam, que era a distribuição, a capacidade de fazer com que o seu hotel estivesse disponível nas 300 prateleiras, como eu falei agora há pouco. Isso também, de alguma maneira, perde a força na medida em que a tecnologia ela é disponível a um custo muito baixo, muito razoável, também para os hotéis independentes, irem sozinhos, navegarem sozinhos nessa aventura. Então, esse realmente é uma questão que está sendo muito discutida, um desafio de todos, e que gera, com certeza, grandes necessidades de ajuste ou de mudança por parte das grandes operadoras de hotéis. E o ponto principal, que é o ponto que a gente vai cobrir bastante no nosso curso, é a queda das margens e aumento dos custos de aquisição de clientes, pelo fato da tecnologia ter pulverizado os canais de distribuição, como vocês viram no quadro anterior, né? Esse quadro, eu gosto de mostrar ele, é um quadro da Associação de Asset Managers dos Estados Unidos, que mostra o que aconteceu com os custos de comissão dos hotéis americanos após a crise de 2009, que foi a crise que a gente chama de a queda da Lehman Brothers, né, dos subprimes, que a economia americana parou. Então, de 2009 a 2012, esse quadro aqui em cima mostra um aumento das comissões, disparado das comissões de terceiros, com a incapacidade que os hotéis tiveram de gerar revenue, né, gerar receitas adicionais. Então, os custos de comissões aumentaram muito mais do que as receitas em si. Então, isso é muito em função daquela pulverização, daquela fragmentação da tecnologia, né, e também em função dos hotéis, de alguma maneira, terem ido muito agressivo na disponibilização do seu inventário e das suas tarifas para as mãos de terceiros, né. No Brasil também isso não é muito diferente. A Associação Brasileira de Redes Hoteleiras, o Fórum de Operadoras Hoteleiras do Brasil, publicou um estudo recente que mostra que nos hotéis que fazem parte do FOB, nos últimos, de 2012 até 2015, as redes hoteleiras também perderam terreno para as agências de viagens online. Então, aqui, esses 12%, que representava 10%, são as reservas que são feitas direto no site das redes hoteleiras, versus as reservas que são feitas dentro das agências online, que até 2012 eram praticamente iguais, e que, na medida em que surgiu a crise, houve um descolamento também entre as agências online e os sites próprios dos hotéis, né? Também, como eu falei, criando esse ato, esse distanciamento entre um canal e outro, o que aqui indica que é uma corrosão de margens, de transferência de valor, de margens de um bolso para o outro, né? Então, esse é o grande desafio que se coloca hoje no mundo da hotelaria, é como fazer com que essa distância ela não seja tão grande, como é que faz para a gente poder trazer mais essa curva para cá, para próximo da distribuição direta, e com isso trazer novamente essas margens de aquisição para um nível que seja um nível razoável, como é o nível das margens de aquisição da venda dos quartos diretamente, né? Vamos falar muito sobre isso, sobre essa questão das margens de contribuição, dos custos de aquisição. Vamos falar muito sobre os grandes que se tornaram grandes e quem são esses outros grandes que estão surgindo por aí, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e vamos fundamentalmente criar um guia, né, para mostrar aos hoteleiros, principalmente os hoteleiros independentes, principalmente os profissionais de hotelaria, um guia de como ganhar essa batalha da distribuição, né, como sair dessa situação que hoje a gente se encontra, que eu chamo de headline, como sair desse headline, que é aumento dos custos de comissão e dependência dos nossos empreendimentos com terceiros, né? Nos últimos anos, a concentração aumentou cada vez mais nesses grandes players, maiores players de reservas online do mundo, que é a Priceline, que detém o capital da Booking.com, entre outros sites de viagens, e a Expedia, que é a Expedia Inc., que detém também o capital da Expedia e da Hotels.com.
Esse dado é da Focusrite, publicado no ano de 2015, que não levava em conta as aquisições que a Expedia fez da Orbitz e da Travelocity, mas quando a gente acrescenta ainda a Orbitz e a Travelocity aqui, esses 47% vai para 55%. Então, hoje, os dois maiores grupos de viagens do mundo, Priceline e Expedia, eles detêm mais da metade do market share das reservas mundiais de viagens online, né, o que é um componente que gera preocupação nos agentes, nos atores que são os fornecedores, né, ou seja, a dependência e o aumento dos custos de aquisição. A boa notícia é que eles não são sozinhos nessa grandeza, o que a gente chama o duopólio, ele está sempre sendo ameaçado, né? Eu trago apenas esses três gigantes, como Alibaba, Google e TripAdvisor, como sendo aqueles que ainda não conseguiram efetivamente mostrar o tamanho da sua força nesse mundo das viagens online. O Alibaba, para quem não sabe, é o maior site de comércio eletrônico do mundo, são dos chineses que estão sentados numa capitalização de mais de 20 bilhões de dólares, no IPO que eles fizeram no ano passado, e que no início desse ano resolveram entrar no mundo das viagens com um portal chamado Alitrip, que é um antigo site chamado Taobao, e que eles reformularam o Taobao e relançaram com o nome de Alitrip, e o Alitrip ele é uma plataforma, eles não são uma OTA, mas o Alitrip, eles já têm massa crítica, eles fizeram no ano de 2015 mais de 100 milhões de viagens, né? Então eles realmente têm a massa crítica necessária para uma expansão global. E o Alitrip, eles procuram trabalhar um modelo semelhante ao do Alibaba, que é o que eles chamam do marketplace, né? Então, o Alitrip, ele além de intermediar a compra de empreendimentos hoteleiros de passagens aéreas, o Alitrip também trabalha na função de meios de pagamento, trabalha na função de crédito, trabalha na função de gestão da experiência do cliente, como eu falei anteriormente, da gestão da experiência do cliente desde o momento que ele começa a procurar até o momento que ele sai do hotel, incluindo ali a experiência dele dentro do próprio hotel. Então, o Alibaba a gente vai escutar falar muito através do Alitrip como um potencial ameaça para o Priceline e para a Expedia. Enfim, a gente vai estar explorando isso com mais detalhes na oportunidade que a gente vai ter do nosso curso, né? Na questão dos custos, né? Eu acho que o que passa justamente na questão dos custos de distribuição, o que é fundamental para qualquer profissional, é a necessidade de intervir sobre a distribuição, é a necessidade de considerar a distribuição não mais um fator periférico do seu negócio. Os hoteleiros têm uma tendência sempre de imaginar que o maior ativo deles é o cliente, que o maior ativo deles é o ativo que eles administram em si, o hotel em si, o check-in, o check-out, a porta, a manutenção, e hoje em dia o componente da distribuição é um componente tão crítico quanto o componente da gestão de pessoas, por exemplo, porque é um componente que custa tanto quanto o componente da gestão de pessoas, né? Um hotel hoje, em média, ele tem 38% das suas receitas indo para o pagamento de pessoas, né, folha de pagamento. E hoje em dia, o custo de distribuição médio de um hotel gira em torno de 25% a 30%. Então, hoje em dia, a distribuição é um componente tão crítico quanto a gestão de pessoas, em termos de custo, de gestão de custo. Então, a primeira coisa a entender é que isso é importante. E a segunda coisa a entender, uma vez que entendido que isso é importante, é entender o custo de encaminhamento desses clientes. Quando a gente fala de distribuição, e quando a gente fala de 300 canais diferentes em que o seu hotel pode estar disponível, cada canal desse tem um custo, e cada custo desse canal tem que ser absolutamente desvendado pelo hoteleiro. Quanto é que custa cada cliente que chegou, de cada canal que chegou, né? Então, esse é um componente fundamental para sobreviver nesse mundo do aumento dos custos de distribuição, e que a gente vai estar explorando mais em detalhes na nossa aula. Mas eu deixo aqui alguns highlights. É sempre negociar, a questão de custos é sempre negociar sempre, nunca achar que é o suficiente aquilo que você está pagando de comissão pelo seu cliente, abrir todas as possibilidades que evitem fortalecer o duopólio, como eu citei agora há pouco, o duopólio da Priceline com a Expedia, como é que vocês podem ter o hotel de vocês com um nível de dependência mínima ao duopólio,
crescimento em escala, que é quando entra a vantagem de voltar a trabalhar com uma rede de hotéis ou com um sistema de distribuição que coloque, que proteja você na hora da sua negociação, investir em marketing online, que é um dos pontos que a gente fala profundamente no nosso curso, fortalecer programas de fidelidade, porque o programa de fidelidade, naquela jornada digital que eu citei agora há pouco, do cliente com um telefone mobile que consegue perceber o valor de um hotel, não somente na estadia física, mas antes, durante e depois. Então, os programas de fidelidade são os grandes elementos que conseguem fazer com que o cliente utilize, através do seu mobile, essa vantagem, esses benefícios. Fundamentalmente, ter uma marca, um site forte, uma tecnologia forte por trás, que permita aquele quadro que eu mostrei para vocês, entre os 12% e os 17%, que permita reduzir essa distância, logicamente através de uma estratégia forte de search, de conversão, de gestão das redes sociais, através de uma tecnologia que seja fácil, intuitiva de se fazer reservas, enfim, tudo isso está disponível, independentemente se o seu hotel é pequeno, se o seu hotel é grande, toda essa tecnologia está disponível para os hotéis, e é um pouco sobre isso que a gente vai estar falando no nosso curso. E, finalmente, não esquecer, como hoteleiros, que a experiência no hotel jamais pode ser deixada de lado, ou seja, um cliente tem que ter, sim, uma experiência digital fantástica, mas ele tem que ter, sobretudo, uma experiência no hotel que seja à altura da experiência digital. Caso contrário, você deixa perder todo o investimento que você faz nos itens anteriores, né? Então, resumindo, já estou aqui na parte final do nosso Hangout. Futuro da hotelaria tem a ver com jornada digital. O futuro da hotelaria tem a ver com a capacidade que a gente tem de gerenciar custos e complexidade no mundo da distribuição, e sempre olhar as coisas por um ângulo diferente. Eu acho que isso que faz o nosso segmento um segmento fantástico, porque a gente consegue ter a capacidade, por mais secular que seja a nossa indústria, como eu acabei de falar para vocês naquela matéria da Economist, né, por mais secular que seja a nossa indústria, os hoteleiros sempre são capazes de olhar as coisas por um ângulo diferente, até então, para satisfazer os seus clientes, e hoje, mais do que nunca, e sobretudo, para proteger e gerar perenidade para o seu negócio como hotel. Como eu falei, do dia 3 de outubro ao dia 7 de outubro, nós vamos estar aqui em São Paulo, na ComSchool. Eu, com muito prazer, faço a curadoria desse curso de marketing digital para turismo e hotelaria, e eu espero estar com todos vocês no dia 3, apresentando com mais detalhe esse Hangout, e enfim, trocando ideias e compartilhando e aprendendo também com vocês sobre o negócio de vocês, né? Onde é que está? Aqui? Parar? Ok. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo tempo de vocês, por esses 60 minutos que vocês dedicaram a esse Hangout. E vejo vocês no dia 3, aqui na ComSchool, ou então tem um encontro marcado na Equipotel. Aqueles que forem à Equipotel, tem um encontro marcado com a ComSchool na Ilha de Inovação, onde os professores da ComSchool vão estar falando em mais detalhes sobre o operacional do marketing digital para os participantes da Equipotel, tá bom? Um grande abraço para vocês e uma excelente semana.